Creator, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Creator. Eu sou a Nath. E eu sou a Ju. E se você quer aprender a tornar sua profissão uma marca forte aqui nas redes, conheça a assinatura do Profissão Creator. O link tá aqui na descrição do vídeo. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Milane Veras. Ela é empresária do ramo de eventos e ela também cria conteúdo e vai bater um papo com a gente sobre toda a carreira dela, né, e como ela chegou até aqui. Bem-vinda, Milane. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo espaço, por ter me chamado, por dar visibilidade. Enfim, muito obrigada. A gente que agradece pela sua presença. E pra gente começar esse bate-papo, queria saber desde o início, como que você começou nessa parte do empreendedorismo? Bom, desde pequenininha, minha mãe sempre gostou de trabalhar com festas. Eu lembro do primeiro aninho, sempre ela fazendo as festas, né? E quando eu tinha de 13 para 14 anos, ela decidiu abrir uma loja de festas, porque ela falou assim, não, vou começar a trabalhar com festas e aí seja o que Deus quiser. E eu literalmente falo que ela é uma guerreira porque ela locou o ponto, pegou uma mesa e botou lá. Ela não fez nada, né? E nessa época era a época daquelas decorações de isopor, né? Então ela fazia aqueles castelinhos, aquelas festas, enfim. E quando eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos, eu comecei a trabalhar com ela, né? E aí foi quando eu comecei a me apaixonar, só que eu iniciei com a parte de lembrancinhas, né? Logo depois da pandemia que eu comecei a me focar mais na parte de decoração. Mas tudo começou com ela, né? Tudo começou com ela, tanto que MBG é o nome das filhas, né? Milane, Bianca e Gabriele, né? Que é o nome das filhas delas, e ela colocou o nome da empresa. E como que foi essa transição na época da pandemia, né? Não tinha muitas festas, né? Como que foi pro segmento de vocês? A gente fez várias festas clandestinas por aí. Mas, no geral, assim, eu trabalhava com as lembrancinhas de luxo, né? Que comecei com as lembrancinhas mais básicas. Comecei trabalhando com ela também, eu fazia alguns atendimentos, mas eu não era tão voltada para a parte de decoração. Logo que veio a pandemia, minha mãe sempre foi costureira, né? Ela abriu uma oficina para poder fazer avental e máscara, porque tinha uma demanda muito grande. Então, a loja virou uma oficina, né? E nessa época eu comecei a estudar bastante, comecei a ir atrás de como melhorar o marketing da empresa, de como melhorar as decorações no geral. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar cada vez mais. E como ela já estava com a oficina, ela falou assim, então agora toque 100%. E eu amei, né? Porque aí eu tive total liberdade para poder fazer o que eu quisesse, né? Vamos dizer. E aí foi quando eu comecei a pegar firme na parte da decoração. Foi logo depois da pandemia, né? A gente fez algumas festas na pandemia, principalmente para a família pequena. Porque duas coisas. A gente fazia muita decoração online. Não sei se vocês já viram, porque a gente ia lá, fazia a festa, e o pessoal fazia, tipo, uma chamada de vídeo com várias pessoas e comemorava. A gente fez assim também. E também é festa só para família. Então, a gente chegava, colocava a luva, o propé, colocava a touca, né? Tinha toda aquela medida de segurança. Fazia uma decoração mais intimista, que aí era só pro pai, pra mãe, pros avós, ali, para poder para não deixar passar em branco, né? As festas da pandemia. Mas foi uma delícia, né? Foi bem gostoso. A época, aí logo depois, nessa época eu estudei bastante, e logo depois eu peguei 100% da empresa. Eu falo pra minha mãe que eu demiti ela. Na época da pandemia, o setor de eventos foi o primeiro, né, que parou e o último a voltar. Porque teve muita gente que ficou com medo, né? Mesmo liberando, né? Todo mundo estava com medo, né? Foi um período muito triste e muita gente perdeu, né? Os avós, os pais, né? Então foi um período de luto para muita gente, e aí a pessoa às vezes não estava nem em clima de fazer festa, né? Mas, assim, foi um período que eu falo que ficou quem literalmente sabia trabalhar, né? Ali foi basicamente uma divisão para o pessoal saber quem ia ficar e quem ia sair do ramo, porque muita gente quebrou, muita gente fechou. Então, assim, se a pessoa não se reinventasse, não pensasse em alguma coisa, não tinha um caixa às vezes ali para poder manter ali, infelizmente acabava fechando. Graças a Deus a gente conseguiu se manter, né? Você foi o contrário, né? Você acabou crescendo, né? Nessa época da pandemia. Eu peguei, porque assim, a gente não tinha o que fazer. Tinha que fazer o quê? E aí foi quando começou a ter bastante live, o pessoal começou a lançar bastante curso. E aí eu falei assim, vou pegar, né, dessa
dessa situação e vou começar a estudar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar muito sobre marketing, a ir atrás no que melhorar. Fiz muito curso. Nossa, gente, eu fiz tanto curso na época de pandemia, tanto voltado para festas quanto para a parte empreendedora mesmo, né? De como falar, de como portar, de tudo, né? No geral. E foi incrível, gente. Eu falo que foi um período difícil, mas também foi bem desafiador e muito promissor também. Eu acho que foi o divisor de águas de muitos empresários, né? Porque muita gente conseguiu ali se estabelecer melhor e também deu espaço para muitas empresas irem para a internet, né? Acho que só na pandemia que meio que virou essa chave, tipo, não, agora é o momento, tenho que investir nisso. Até porque se você não, que não é visto, não é lembrado, né? E se você não está fazendo o seu trabalho ali, por mais que houve essa questão, aí você não vai postar nada, você não vai fazer nada, você vai ficar sem fazer nada? Não, aí lascou, né? Aí mesmo que você iria ser esquecido, né? Então, a gente tinha que ter algum jeito de continuar divulgando o nosso trabalho, né? Então, nossa, eu fiz, sei lá, acho que passo a passo, o que fazer, tipo, checklist de uma decoração, o que não pode faltar, o que as mães sempre esquecem numa decoração. Então, foi um período que a gente mostrou muito bastidor, principalmente do que acontece por trás de uma festa no geral. Foi bem bacana, eu gostei bastante. Aí, depois que voltou, a gente continuava fazendo, mas também agregando mais com as festas e tudo mais. E aí você comentou que você começou a estudar, né, sobre marketing e tal, sobre essa parte de redes sociais também. E você sentiu que foi nessa época que você começou a postar e começou a ter um reconhecimento maior? Foi através da criação de conteúdo mesmo nas redes sociais? Sim, foi. Eu sempre gostava muito de postar do meu dia a dia. Eu adorava postar sobre o meu dia a dia. Mas eu nunca levava isso para a empresa, né? E aí, depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Tipo, que se você não aparece na sua empresa, você também não vende. Porque você tem que entender que você também a principal cara da sua empresa, né? Então, eu comecei a postar uma coisinha ou outra. Ou quando eu postava alguma coisa no meu pessoal, o pessoal gostava. Falava, posta na MBG, o pessoal vai gostar de ver. Bastidor, eu só postava no meu, no começo. Depois que eu comecei a levar para MBG. E aí, com isso, eu via que o pessoal gostava, que gerava o engajamento, que tinha aquela identificação com o pessoal. Então, aí eu comecei a trabalhar isso na empresa. Mas, assim, no começo é difícil, a gente fica morrendo de medo, porque, querendo ou não, é a sua empresa. Você fica assim, meu Deus, e se eu falar isso? E se eu falar aquilo? Será que eu posso? A gente fica um pouquinho com medo, né, no começo, mas depois a gente vai se soltando, né? É muito gostoso, eu adoro. A gente sempre fala sobre isso aqui, que a gente, cada vez mais, na verdade, a marca pessoal tá mais atrelada à marca profissional, né? À empresa. Então, as pessoas acabam se conectando muito mais com o dono do que com a própria marca. Porque é difícil a gente gerar conexão como empresa. O que gera conexão é mais a pessoa que tá por trás. Então, os donos têm que acabar aparecendo mesmo. E você já teve essa visão logo no início? Foi mais, principalmente na época da pandemia, porque eu via bastante curso. E tinha uma coisa que falavam muito pra gente, que é pessoas compram de pessoas. Então, você tem que aparecer. Porque, às vezes, não é sempre a pessoa que está vendo o seu Instagram, alguma coisa, que vai comprar. Mas, principalmente, a indicação, sabe? Tipo, eu prestei um serviço para você, você gostou de tudo, você vai indicar para ela, entendeu? Então, às vezes, ela vai entrar no meu Instagram, vai olhar ali por cima, né? Vai gostar do trabalho, mas vai atrás de mim, principalmente por conta da indicação, por conta da experiência que eu levo para o cliente, né? Então, é mega importante a gente ter o Instagram, né? Principalmente que hoje é a parte que eu tenho mais estruturada, muito alinhada com o que você quer entregar, com o que você quer entregar para o seu cliente e que ele veja. Porque se está tudo bagunçado, você pode ter o melhor trabalho possível. Se a pessoa entra ali na primeira visão, a pessoa não gosta do que vê, acabou, aí já era. Então você tem que ter tudo muito bem alinhado, tudo bem bonitinho. E como que é para você mostrar os bastidores, né, de uma festa grande, que a gente vê ali no Instagram, super lindo, tudo montado, pronto. Tudo pronto, estruturadinho, mas como que é? Tem muito perrengue? Conta aí alguma história que você tem aí. Meu Deus, gente, tem muito perrengue. Vou contar todos os perrengues, olha, misericórdia. Mas hoje eu entendo muito a parte
do marketing no geral da empresa muito importante. Então, hoje eu tenho a Gabi, que faz toda a parte de criação dos vídeos. Quando eu tenho uma festa grande, eu sempre pego ela, que é a minha story maker da vida. Não roubem de mim, viu? Pelo amor de Deus. E tenho a Bia, que é a Bia fotógrafa, que faz a parte de fotos. Hoje eu tenho elas assim pra vida, porque a gente entende que o marketing tem que ser muito estabelecido ali. Então eu tenho, são as duas, as minhas duas favoritas da vida, para poder estar colocando sempre, tá gravando os bastidores, tá sempre postando, tirando fotos de tudo que tá acontecendo, para depois eu jogar isso pro Instagram, exatamente para poder gerar a conexão. Mas antes delas, gente, a gente é tudo, né? A gente faz tudo. A gente é o atendimento, a gente é tudo, né? Então, às vezes, de tanto a gente querer fazer tudo junto, às vezes a gente esquecia de alguma coisa. Teve uma vez antes da pandemia, acho que foi, sei lá, 2017, 2016, uma coisa assim. Tem uma cliente minha, mais a minha mãe, eu lembro, né? Porque nessa época minha mãe estava mais à frente, né, da empresa. Eu ficava só na parte de atendimento. E essa cliente, ela comemora o aniversário do filho dela sempre na data exata, independente de chegar segunda, terça, quarta, não interessa, é sempre na data. E essa cliente, uma vez, contratou nosso serviço, tudo mais. Assim, acho que era o 8º aniversário do filho dela. E há 8 anos a gente já fazia festas dela, né? Então era super querida, amiga nossa e tal. E ela marcou, acho que a festa do filho dela era uma terça-feira. E naquela época ninguém fazia festa de semana. O meu público era o público que fazia festa de final de semana. E o dela foi, tipo assim, atípico, foi tipo uma terça-feira. E foi no shopping de Mauá, inclusive. E aí, quando foi 11 horas, a festa dela começava, tipo, 1 hora. Quando foi 11 horas, 11h30, ela falou: Mi, tá tudo certo pra festa? E eu, tipo assim, indo pra Santo André. E eu falava assim: amigo, eu esqueci da sua festa. Mas fica tranquila que essa festa vai sair, viu? Desliguei. Mas eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, a festa de tal pessoa é hoje. Corre pra loja que a gente tem que fazer as coisas. Meu Deus, em 2 horas. Nossa. Assim, gente, juro pra vocês. Hoje a gente dá risada. No dia foi muito caótico. Né? Coitado, nossa, eu chorava, minha mãe chorava. Mas, tipo assim, é uma coisa assim que acho que todo decorador já passou. Não tem... Toda pessoa que a gente conversa assim numa roda, ai, já passei por isso, já esqueci tal festa, já esqueci não sei o quê. Mas são coisas assim que, tipo assim, acontece pra gente aprender, né? Alguma coisa. Eu sei que nesse dia a gente voltou pra loja, a gente pegou, era o tema do Minecraft até. As nossas peças estavam com uma outra decoradora, a gente ligava pra essa decoradora. E aí ela foi ajudar a gente a fazer essa festa. Eu sei que, assim, 12h30 tava pronto. Tipo assim, ela chegou lá, tipo, 15:01, ela falou assim: eu só não me desesperei mais porque eu conheço vocês, eu sabia que ia dar certo. Aí eu falei: graças a Deus, então é isso, ó, entregamos aqui. E ficou maravilhosa, né? A decoração a gente entregou, mas foi um perrengue. Aí, a partir desse dia, eu comprei uma pasta, e eu colocava assim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, todos os contratos eu imprimi e colocava lá, pra mim nunca mais esquecer. Aí a gente fala que há males que vêm para bem, né? Mas foi um sufoco. Nossa, foi uma doideira. Infelizmente. Uma doideira. Faz parte. A gente só aprende errando, E tem alguns erros que você fala: nossa, meu Deus do céu. Era melhor eu ter aprendido. Mas é bem isso. Mas faz parte, né? E depois nunca mais aconteceu, graças a Deus. Mas eu acho que, tipo assim, de perrengue, assim, maior, assim, foi nesse estilo, né? Mas de resto, eu acho que... já aconteceu da gente chegar na decoração, por exemplo, hoje minha mãe faz a parte de balões da empresa. Já chegou dela trocar as sacolas de balões, a gente tinha às vezes 2, 3 eventos na mesma semana, chegava lá, os balões era outra paleta de cores, ela trouxe da outra festa. Então a gente tinha que correr para ou buscar ou mandar alguém buscar a sacola certa, né? Olha, fornecedor não entregar o painel ou o tapete certo, ou o personagem certo. Acontece, gente. Olha, misericórdia. E aí, com isso, a gente tem hoje tanto para mim, para minha mãe, para Miriam, que é a nossa produtora da vida, a gente aprendeu muito a, tipo assim, recebeu, já confere, pega as coisas tudo uma semana antes, porque acontece muito de fornecedor errar com a gente, só que como é o nosso, né, que tá ali, né, o nosso nome, a gente sempre tem que arcar. Então, hoje a gente confere tudo, abre tudo, recebeu, abre tudo, confere, vê se não tá faltando nada, para tudo sair perfeito, né?
Aí... É melhor se precaver sempre, né? É um processo minucioso, né? Exatamente. E isso que você falou, né, que antigamente as festas eram mais de final de semana, eu acho que a internet também trouxe um pouco isso, principalmente as pessoas mais influentes, né, de fazer aniversário de terça, de quarta, até de segunda. E essa é uma parte também que você é bem forte, né, no marketing de influência. Conta pra gente um pouquinho como que você começou, assim, a atender pessoas influentes, né? Quem foi a primeira pessoa assim que você se lembra? Olha, eu acho que a partir do momento que você tem um bom trabalho, um excelente trabalho, as pessoas naturalmente já vão atrás de você, né? É lógico que a gente tem que trabalhar muito bem o marketing da empresa, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que ir atrás de pessoas que vão agregar. Mas a primeira pessoa que eu tive como influenciadora foi a Marcela, do BBB. Eu não lembro qual foi, acho que foi no período de... Foi no 20, foi né? o 20, ela era do Prior, do Prior, da Manu. Exatamente. A irmã dela, na época, eu esqueci o nome dela, mas a irmã dela veio até mim e falou que queria trabalhar... Não, minto, não foi a irmã dela. Tinha uma assessora, eu acho que era a Mônica, tinha uma assessora que ela trabalhava até hoje ela trabalha com vários artistas. E ela veio até mim falando, eu tenho a festa da Marcela, queria saber se você tem interesse e tudo mais. E aí a gente já fica maravilhada. Fala, meu Deus, vou fazer a festa de uma pessoa famosa, maravilhosa. E o tema era circo. E eu lembro que eu era apaixonada por circo. Eu não tinha feito uma festa de circo ainda. E eu vi ali como uma oportunidade também, né? Porque tem que agregar para os dois lados, né? Como eu nunca tinha feito uma festa de circo, eu falei, nossa, é aqui que eu vou dar o meu tchan ali, né? E a gente fez uma festa super maximalista, né? A gente tacou tenda. Gente, era um lugar, acho que era como se fosse um lugar de balada, e aí a gente colocou tenda, colocou carpete, a decoração dela tinha 8 metros, a gente teve bastante personagem, fez uma entrada com umas coisas, com umas cabines de bilheteria, assim, sabe? Aquela catraca, sabe? Que passa. Ficou bem característico do tema mesmo de circo. Ficou lindíssima. Nossa, foi a minha primeira festa. E aí, a partir dali, que o pessoal começou a me mandar mensagem para poder fazer parceria. A Mônica também me chamava para outros eventos. O pessoal começou a me olhar, né? E com outros olhos, né? Porque aí também abre muitas portas. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer algumas parcerias. Ai, que legal. E acredito que tudo pela internet também, né? Porque você iniciou aqui na região do ABC... E aí depois foi expandindo, né? E tem que ter essa mentalidade de grandeza, né? De tipo, eu não quero ficar aqui só na minha cidade, eu quero expandir para mais, para onde o seu trabalho pode chegar. Exatamente. Como minha mãe que iniciou a empresa, quando a pessoa é mais velha, ela tem a cabeça mais fechadinha, né? Então eu falava, mãe, vamos comprar essa mobília, essas bandejas que vai agregar valor. Ela não entendia isso. Gente, as primeiras bandejas de porcelana que eu comprei escondido da minha mãe. Porque a minha mãe era muito boazinha, ela não sabia nem cobrar. O povo adorava ficar devendo ela. E eu sempre fui mais da razão, eu era mais chata, né? Tanto que ela falava assim que eu tenho a fama de ser a chata da parte, porque eu sou muito certinha. E aí teve uma cliente que fez nós fizemos a festa dela. Essa cliente, ela acho que ficou devendo R$1.500 na época. E acho que antes da pandemia era muito dinheiro, gente. Para mim, R$1.500 era muito dinheiro. E aí eu falei... E eu lembro que o contrato foi feito no nome da mãe dessa cliente. E aí eu entrei em contato com ela. Minha mãe não queria cobrar ela. E eu falava assim, mãe, pode deixar que eu cobro ela. Ai, misericórdia. Ela ficava até com medo. E aí eu falava assim para a cliente, olha, o contrato é no nome da sua mãe. Se você não fazer o pagamento para mim... O nome da sua mãe vai para o SBC. Aí pronto, ela ficou desesperada. Ela, não, pode deixar que eu vou pagar. E aí ela pagou num boleto de 3 vezes, se eu não me engano. E com esse... Eu não avisei minha mãe, porque minha mãe já tinha dado esse dinheiro como perdido. E aí, com esses R$1.500, eu comprei as primeiras bandejas de porcelana, que eu... quase que implorava minha mãe comprar, ela não comprava. E aí, um dia aleatório, eu cheguei lá com um monte de bandeja, rosa, azul, branca. Minha mãe falava assim, como que você comprou isso aí? Eu falei, mãe, você lembra daquela cliente que estava te devendo? Pois bem, pagou. E agora eu investi na empresa. Então, você fez um caixa 2? Eu falei, fiz um caixa 2, mas foi para a empresa. Então, tecnicamente, não foi um caixa 2. E foi assim, né? Que aí eu tive que ir mudando a cabeça dela, que é mais difícil, né? Não adiantava. E aí, com isso, eu fui conseguindo trazer novas coisas para a loja, exatamente para
para pensar no crescimento, para a gente expandir, porque ela tinha os clientes ali mais da região de Mauá mesmo. E eu falava, não, mãe, a gente tem que ir para lá, para os lados de São Paulo, para os lados de quem, tipo, tem dinheiro, falava assim, de quem pode pagar por algo maior e tudo mais. E aí foi assim, a gente foi trabalhando o marketing, foi trabalhando a proposta da empresa, da decoração, aumentando, e aí a gente foi crescendo. Com o Instagram ali como vitrine, né? Já atrai as pessoas, aí atraiu essa assessora que te apresentou a primeira famosa e de lá... De lá outras pessoas foi chamando. Só que assim, hoje é muito importante você saber escolher com quem você vai fechar a parceria. Porque nem sempre a pessoa que você vai fechar a parceria vai te trazer retornos. Assim, eu tive muita experiência ruim com gente muito grande que não trouxe retorno nenhum. E tive muita experiência com influenciadores menores que entregou muito mais, assim, tipo assim, disparado, assim, não tem nem comparação. Mensurar. Exatamente. Então, assim, hoje a gente fecha poucas parcerias, mas bem seletiva. Porque se aquela pessoa não tiver o perfil do cliente que você quer alcançar, não vai adiantar nada você fechar a parceria com ela. Ela tem que fazer sentido para você e para a empresa. E você tem que estar à vontade para poder fazer o que você está disposta a fazer, e ela também tem que estar aberta a isso, né? Então, tipo, é uma troca, literalmente, né? Tem que dar match com você também. Exatamente. Antigamente, nas primeiras parcerias, eu fazia com qualquer um, assim, tipo, não me interessa. Eu via lá, sei lá, 50 mil seguidores, não, eu vou fechar, pode deixar que eu vou fechar. Às vezes a pessoa não tinha nada a ver comigo, não tinha nem público mãe, né, que a gente fala dessa forma, e eu tava fechando, e aí... Mas é que nem você falou, é errando que a gente vai aprendendo, né? Então, eu fechava, me frustrava, gastava horrores, né, porque querendo ou não é um investimento pra gente, e não dava match, não ia, e aí foi quando eu comecei a selecionar e fazer essa parte de selecionar certinho quem que eu ia fechar ou não. A parte de influencer. Porque vocês são muito fortes, né, no nicho infantil, né, que são as festas de aniversário mesmo, mêsversário, então tem que ser ali mais um público que as seguidoras, né, são mães, que é o público de vocês. Uma que me marcou muito que você fez foi a festa da VTube, da Lua, que ficou lindo, né, assim, era muito grande o cenário, assim, pela noção que eu tive pelo Instagram, né, mas eu imagino que lá era imenso. Como que foi para vocês fazerem essa festa? Essa festa da VTube, na verdade, que a decoradora principal foi a Diana Mota, né? Só que é que nem eu falo, a partir do momento que você tem um trabalho muito bom, você já é vista por outras pessoas. A Diana, ela fechou o projeto principal junto com a assessoria da Simples Assim, que é maravilhosa também, eu faço muita festa com ela. E ela precisava de uma equipe de decoradores. Não dava para ela chamar freelancer, por exemplo. Ela precisava de uma equipe de decoradores, né, capacitados para poder fazer aquela decoração exatamente pela proporção. Era muito grande, era muito cenário. Foram 3 dias de festas. 5 dias ou foram 6 de montagem, então assim, era muito grande, então ela precisava de pessoas capacitadas. E aí eu lembro que eles mandaram mensagem pra gente, falou se a gente tinha interesse, né, da gente estar participando do time e tudo mais. E, obviamente, assim, a gente também tem que aproveitar e ver as oportunidades. Ela, Mia, a gente vai fazer, a gente vai disponibilizar o projeto, vocês vão poder fazer foto, tudo. E aí a gente viu como uma oportunidade, então vamos, porque vai ser um grande nome, né, querendo ou não. E aí a gente começou, aí foi quando a gente foi, e aí eu falava assim, não, peraí que a gente precisa montar um roteiro de storytelling pra gente anunciar que a gente vai estar lá, né? Então, foi uma semana que a gente trabalhou bastante para poder tá levando, né, o pessoal pro Instagram exatamente para gerar essa curiosidade, para falar. Eu não falei assim, até acho que um dia antes ou no dia, eu não falei quem que era a pessoa que a gente ia fazer a decoração. Então, mais do que isso, a gente também tem que... Não adianta nada você pegar um grande nome e você não saber como passar isso pro seu Instagram, porque senão vai passar batido. As pessoas têm que ter esse interesse de ficar no seu Instagram, de você gerar a curiosidade para a pessoa ficar ali, tipo, o que ela vai postar? Daqui a pouco ela vai postar. Eu quero ver o resultado final.
Então, a gente viu isso como uma oportunidade maravilhosa e aí a gente fez. Tanto que a gente foi pro segundo ano também, né? A gente fez o primeiro ano que foi lá no Tauá e o segundo ano que a gente fez também, que foi, acho que no Espaço Dourado, que foi acho que faz pouco tempo. Mas a gente foi também nos dois. Foi maravilhoso, né? É incrível. Imagina. Nada adianta você fazer um trabalho incrível e não mostrar, né? Então tem que estar sempre preparado para as oportunidades e para você passar o melhor para o seu Instagram para o pessoal ver. Exatamente. E decoração no geral, você trabalha com emoção, principalmente da mãe. Sim. A gente nunca sabe o que aconteceu para a mãe chegar até você, como ela te escolheu, como ela engravidou. Então, tipo assim, gente, é o que eu falo. Você trabalhar com decoração, principalmente a infantil, é você literalmente trabalhar com a emoção da mãe. Porque às vezes é uma mãe que está há 5 anos tentando engravidar e não conseguiu. Às vezes é uma mãe de um bebê arco-íris, perdeu o primeiro, ou perdeu às vezes mais do que um, e ali conseguiu engravidar. Então, assim, são várias coisas, são várias. A gente sempre tenta buscar o maior tipo de informação da mãe para poder estar entregando algo condizente ao que ela espera, né? A expectativa dela. Então, você não pode... Assim, eu falo que a gente não pode errar. Assim, é normal a gente errar. Às vezes, alguma coisa não saiu da maneira que você quer. Mas você tem que entregar o mais perfeito possível. Porque é o dia da... A gente fala, principalmente primeiro ano, a gente fala que a festa é mais da mãe do que da criança. Uhum. Inclusive, quando alguém fala assim, o primeiro ano, a criança não lembra. Não vai lembrar. A criança, a mãe pais. Que vai... Sim. É pra mãe e pro pai a primeira festa. Não tem essa. Porque é uma conquista. Eu tenho muita mãe que fala assim, é uma conquista para mim saber que eu sobrevivi até aqui, porque foi muito bem. Porque o primeiro ano falam que é o mais difícil. Fala que é o mais difícil. Com certeza. Eu nem sou mãe ainda, eu já penso isso. Quando fizer 1 ano, eu vou falar, nossa, vamos comemorar que deu tudo certo. Vamos comemorar, vamos chamar MBG Festas. Pra dar muito certo esse 1 ano, graças a Deus. Mas realmente é mais pros pais, até o seguinte, se a gente for ver. Porque a gente, como criança, só começa a ter uma noção mesmo ali pelos 8, 10 anos. Mas antes disso, a festa é mais para comemorar, pros pais comemorarem, né, a vida da criança. Sobreviver as noites de sono. Mas a gente fala que primeiro e segundo ano os pais ainda podem escolher o tema da festa. Porque a partir de 3, até de 2 às vezes, mas geralmente a partir de 3 a criança já sabe, tipo, eu quero Peppa Pig, eu quero galinha pintadinha. Ela já dá para saber o que a criança gosta mais. E dali para frente, acabou, você não tem direito de escolha. Eu tive uma cliente que ela gostava muito de coisa minimalista, assim, fofinha, mas a filha dela queria dinossauro com Minnie. Tipo assim, nada a ver um tema com nada. Aí eu falei assim, não, amiga, fica tranquila, vai dar certo. Ela só não pode ficar nem muito, tipo assim, dinossauro, nem muito frufru. Tem que ser, a gente tem que fazer a mistura. E nós fizemos, né? A mistura, ela amou, ficou linda, maravilhosa. Ficou uma coisa bem cute, mas não ficou nada de mais, nem de menos, né? Ela amou, ficou maravilhoso. Mas é incrível. Eu falo, gente, aproveita o primeiro e o segundo ano que vocês podem escolher alguma coisa, porque depois é só a criança. É importantíssimo. Você tem que fazer também o mês-versário, né? Agora tem até o mês-versário, que aí você escolhe 12 temas, 11 temas até do primeiro ano, do segundo ano, e depois acabou as suas chances. Eu brinco com o meu marido e falo, amor, quando a gente tiver filhos, eu vou fazer todos os temas que eu já quis fazer na minha vida nos mês-versário. Ele, não, você não vai fazer mês-versário. Eu falei, vou fazer mês-versário em todos eles vou fazer uma decoração de algum tema que eu tenho muita vontade de fazer e ainda não fiz. E aí eu falo pra ele, não, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo. Não, o meu sonho também é fazer todos os mês-versário, fazer uma festa por mês, né? Tô precisando de um motivo. É só uma desculpa pra ter uns docinhos, um bolinho. Umas fotinhas. Sim. Isso, gente, é só um bolinho, tá tudo certo. E pensando em decoração, né? São decorações grandes e a gente imagina que seja uma equipe grande. Como que foi pra você o criar equipe, né? O expandir a sua equipe de um modo geral? No começo é bem difícil, né? Porque a gente sempre tem pessoas que
vai e vem, né? Normal, né? A pessoa começa a trabalhar com você como free ou não. Hoje a minha equipe fixa sou eu, a minha mãe, que hoje ela faz mais a parte de balões, né? E a Miriam, que é a nossa produtora maravilhosa, tá com a gente acho que há mais de 10 anos. Até antes de eu começar a trabalhar com a minha mãe, ela já trabalhava com a minha mãe antes de eu tomar conta, né? Então, fixas mesmo são nós 3. Só que quando a gente tem um evento grande, quando a gente precisa de mais pessoas, a gente sempre tem os freelancers que são fixos, só que são free, né? Sempre são as mesmas pessoas, né? Então, a gente hoje tem uma equipe bem alinhada, graças a Deus, né? Que a gente foi formando ao decorrer dos anos mesmo, né? A gente sempre vê quem sabia que a gente não precisava ficar mandando fazer, né? Realmente fazia, né? Então, a gente tem uma equipe bem estruturada, bem alinhada, né? E fora os fornecedores, que são fornecedores que hoje eu confio, né? Eu brinco, eu falo assim, gente, não tem coisa melhor na vida de você trabalhar com uma pessoa que você realmente confia, né? Porque sempre acontece de uma mãe, de uma assessora, de alguém querer trabalhar com um fornecedor que você não conhece. Aí você fica meio aquela, meu Deus, será que essa pessoa vai me entregar certo? Será que vai dar certo e tudo mais? Mas quanto a isso, eu nunca tive problema, graças a Deus. Eu acho que eu sou bem, bem tranquila na hora de ensinar, de passar, de falar o que tem que ser feito. Eu sou bem transparente, assim, falo, olha, tem que fazer isso e isso aqui. Aí sempre dá match, graças a Deus. E recentemente também você começou a viver uma outra experiência como gestora de pessoas, né? Que vocês abriram uma franquia em São Paulo. Pô. E aí você achou... É muito diferente, é um mundo totalmente novo, porque quando eu penso em franquia, eu penso assim, os processos já estão estruturados. Sim. Então, é mais sobre seguir, né? Como que foi isso pra você? Ainda tá sendo, né? Um grande desafio. Eu falo que é um bebezinho, né? Que tem 3 meses apenas que a gente abriu a franquia. É uma franquia de gelato, né? De gelato italiano. É uma franquia que veio de Campinas. E aí a gente trouxe para São Paulo, né? Tem outras unidades em São Paulo, se eu não me engano, Pinheiros e Morumbi. E São Caetano, eu acho que tem. Mas no centro de São Paulo somos nós, né, que estamos ali presentes. Lidar com pessoas, a gente sempre tem que respirar fundo, assim, gente. Só que, assim, eu acho que a parte boa é que eu sou prática, gente. É isso, acabou, e, enfim. E aí, tanto a minha mãe quanto meu marido sempre fala que eu sou a ruim, né, da relação, porque eu falo, assim, que como eu fiz administração, fiz finanças, então, para mim, as coisas muito prático, muito rápido pra mim, tipo, é isso, acabou, e enfim. E pra eles são muito mais coração, assim. É bom ter esse equilíbrio. É bom ter esse equilíbrio, mas às vezes acontece, tipo, do meu marido fazer alguma coisa, da minha mãe fazer alguma coisa dentro da empresa, que eu falo, gente, mas pra mim isso aí não existe. Não faz sentido. Não faz sentido. Pra mim é isso aqui, ponto, acabou. Então, lidar com pessoas no geral, ela é difícil. A gente tem que aprender a separar o pessoal do profissional. Isso, graças a Deus, eu nunca tive problema. Pelo contrário, minha mãe e meu marido que não consegue separar, né? Mas tem sido, assim, um desafio, porque é uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Tipo assim, de festa a gente começou a trabalhar com gelato. Nada a ver. A gente estava querendo abrir uma outra coisa, né? Eu e meu marido falaram, vamos abrir outra coisa, assim? Que nem dizer, a gente estava caçando sarna pra pessoa sabe? Tava sem problema, né? Tava sem nada aqui pra fazer. Vamos caçar uma dor de cabeça aqui. E aí a gente abriu, tem sido maravilhoso. É incrível, a gente tá ali no centro histórico ali de São Paulo, perto da catedral ali da Sé. Então é um ponto muito bom, tem um movimento muito grande. Está do lado do Tribunal de Justiça, então a gente tem uma passagem muito grande ali de gente. Então tem sido muito bom, né? No começo, normal, a gente está aos trancos e barrancos, mas graças a Deus indo tudo certo. E a gente está com muitas novidades para o verão agora, né? Que agora vai daqui a pouco, setembro, já é primavera, né? Então agora que vai começar a ficar calor, né? Aí o pessoal começa a aparecer mais, a gostar mais. Inclusive, isso era uma coisa que eu queria perguntar. Como vocês decidiram o segmento, né? Porque vocês já estavam numa área ali de eventos e foram para uma área totalmente diferente, igual você falou, gelato e tal. Então, da onde surgiu isso? Então, a gente fala que como empresária, empreendedora, a gente pensa sempre
em como ganhar dinheiro, né? Em como a gente pode fazer para poder ter outras fontes de renda. Então, assim, meu marido ele trabalha com produto químico. Nada a ver também, né? Nada a ver. Eu trabalho com evento. Então, a gente queria outras fontes de rendas. E aí, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente pensou foi comprar alguns estúdios para poder fazer Airbnb. Só que a gente comprou na planta, então a gente tem que esperar para poder começar a realmente ganhar dinheiro. Então, a gente comprou 2 apartamentos na planta para poder fazer de Airbnb. Beleza. Ok. Tá, mas e agora? O que a gente pode fazer de mais para a gente ter outros tipos de fontes de renda? E essa gelateria, ela é de Campinas, pertinho de casa. E o Tony adorava a estética dela, porque ela é uma franquia muito cute, a gente falava, muito frufru. Ela é toda rosinha e dourada. O atendimento era muito bom, os sabores eram muito bons. Então, em a gente ir na franquia de Campinas, a gente acabou se interessando, conversamos, né? E eu falei, amor, vamos ir para lá, porque a franquia é muito boa, principalmente quando está no começo, que o pessoal ainda não conhece. Então, quando você chega num lugar com um produto que é novidade e o pessoal não conhece, acaba gerando curiosidade, o pessoal poder estar indo lá e tudo mais. Aí eu falei, não, então tá bom, então vamos. Só que aí eu falei pra ele, a gente tem que ir bem estruturado, eu já falava assim, amor, a gente precisa de uma equipe de marketing, porque é nova, é uma franquia de Campinas, então tá trazendo pra cá, a gente precisa de uma equipe de marketing legal. E aí, assim foi feito, né? Graças a Deus, desde o começo a gente tem feito, tipo assim, tudo certinho, tudo alinhadinho. Aí, mesma coisa, levei Gabi, levei a Bia pra lá também. Isso que eu ia perguntar, a respeito do marketing. É as mesmas, a sua videomaker e a fotógrafa. Exatamente. E aí elas vão pra lá alguns dias e produzem os conteúdos da franquia? Da franquia, 2 vezes no mês a gente marca pra poder estar fazendo conteúdo. E aí, com isso, como a gente leva alguns influenciadores também pra poder ir, a gente sempre deixa pra poder marcar no dia que elas vão. Porque aí acaba, fazendo foto do pessoal, fazendo vídeo, aí fica bem legal. Então, 2 vezes no mês elas vão pra lá, pra loja, pra poder fazer a criação de conteúdo. Aí a Bia faz as fotos e a Gabi faz a parte de produção ali pra poder tá captando de uma forma que nem diz que nem ela falava assim, de uma forma que a pessoa fique com vontade de comer através da tela, né, para poder estar indo até a loja. E por ser franquia, vocês ficam um pouco limitadas na questão dos conteúdos? Tem que seguir algum script deles ou não? Não, graças a Deus até que não. Eles têm algumas fotos que eles mandam pra gente, mas como a gente tem Instagrams independentes, então a criação fica por nossa conta. Então, eles são bem tranquilos. A única coisa assim que eu não posso, por exemplo, é criar um produto e colocar à venda sem antes passar por franquia, né? A gente tem que seguir ali certinho. Então, a parte de criação eles sempre deixam tranquilo. O máximo que eles fazem, olha, essa foto não ficou legal. Olha, isso aqui poderia melhorar em alguma coisa, né? Então, eles são bem tranquilos quanto à parte de criação, né? Eles gostam, né? Porque aí vê que a gente está em movimento, mostra que a gente está se importando e tudo mais. Mas é bem gostoso. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas é gostoso também, gente. Eu gosto. Tanto que agora a gente está querendo fazer para agregar, né? Porque a gente sempre encontra um meio para poder estar agregando. Agora a gente está querendo fazer, carrinho de sorvete para levar para as festas, né? Aí a gente já junta uma coisa na outra, né? Eu trabalho com franquia. Muito legal. Vamos levar sorvete pro pessoal. Já junta os dois mundos, né? Exatamente. Aí vocês produzem conteúdo pro da MBG. E o da franquia. E aí tem uma frequência, assim, vocês... a gente posta 2 vídeos por semana, a gente posta 2 carrosséis, ou é mais assim no feeling mesmo? As meninas têm uma quantidade para seguir? Hoje, para a franquia, a Gabi que cuida do Instagram da The Soft, né? Então, todo dia ela posta. A gente sempre cria um conteúdo intercalando em foto e vídeo, tudo mais certinho, né? Mas de uma maneira que fique frequente ali para o pessoal ir até a loja, né? Então, hoje ela que cuida. Da MBG, ela que cuida um pouquinho das duas, mas a gente sempre vai postando também 1, 2 vezes no dia, às vezes, né? Para poder estar gerando, porque
decoração tem muito detalhe, tem muita coisa legal que a gente quer mostrar, principalmente quando é uma festa grande. Às vezes tem uma entrada, tem um corredor, tem um instagramável, tem a decoração, tem a mesa do convidado, tem muita coisa para você postar. E aí, às vezes, antigamente eu fazia vários posts, né? Hoje em dia a gente faz 6 posts, e aí dentro desses 6 posts eu tenho que mostrar tudo que eu fiz naquela decoração. Então, a gente além de manter a frequência, a gente tem que tá mostrando tudo que a gente fez, né? Mostrando para o cliente que a gente faz tudo, né? Desde só a decoração, como a entrada, a mesa do convidado e tudo mais, né? Mas a gente tenta manter sempre todo dia, né? O ideal. E pensando nos nichos, né? Vocês são muito fortes no nicho infantil, mas de uns tempos para cá você está investindo também no nicho corporativo, né? Decorações corporativas. E como que foi para você entrar nesse ramo também? Exatamente. Eu tenho certeza que vocês vão fechar a festa de final de ano comigo também. A gente a gente faz de tudo, né? A gente faz casamento, a gente brinca que faz separação, divórcio, despedida de solteiro. A gente faz. Tem festa de divórcio hoje mesmo, né? Mas a gente só precisa de um motivo pra gente fazer festa. É só uma, Tudo tem uma que ser desculpa. comemorado. Não precisa. Ai, que você quer que eu tô triste e me separei, então vamos fazer festa. Bora. Então a gente hoje a gente é muito forte na parte do infantil, né? No geral, né? Da parte infantil, a gente faz casamento, faz 15 anos, faz tudo, faz adulto, mas de 3 anos mais ou menos pra cá a gente começou a fazer bastante corporativo e tem sido um nicho que eu gosto bastante, muito. Eu acho que são 2 mundos totalmente diferentes, mas o corporativo, ele é muito mais prático, sabe? Ele é muito mais decidido, ele é muito mais rápido, é mais... como posso dizer... Ele é mais direto e reto, vamos dizer. Ele é mais assertivo, né? Então, eu gosto muito. Tanto que a gente acabou criando um outro Instagram para poder estar postando... para outro não público, misturar. né? Para não misturar. Porque são 2 públicos diferentes, né? A mãe que vai querer uma festa de jardim não vai querer ver a festa que eu faço, sei lá, de um corporativo que às vezes nem tem tema, às vezes, na maioria das vezes. Então, a gente desvinculou, fez o MBG Eventos, né, que é para festas corporativas, sociais, casamento. E aí tem também o Instagram da MBG Festa, que é mais voltado para o infantil. Até a identidade, a gente fez uma outra identidade com a mesma logo, só que com cores diferentes, né? O corporativo é um azul mais escuro, né? Ele é mais sério. Uhum. E o infantil, ele é mais cotezinho, ele são cores candy, né? Então, exatamente pra gente deixar bem distinto, porém a mesma empresa, né? Bem legal. Para cada Instagram conversa com um público-alvo, né? E eu vi que no Instagram corporativo de vocês fizeram a festa da Bru Paraíso, que é uma blogueira que eu acompanho, eu adoro. Eu adoro ela, gente, é muito divertida, sigam, inclusive. Ela é demais. Ela é muito divertida, né? E ela tem 3 filhos, mas aí você fez a festa... o seu primeiro contato com ela foi nessa festa de 30 que ela fez, né? 15 mais 15? Ou você já tinha feito dos filhos dela? Não, foi o primeiro contato que eu tive com ela. Foi através também da assessoria da Simples Assim, que ela veio, apresentou ela, né? E foi maravilhoso. Inicialmente, eu não conhecia ela. Só que assim, logo que eu postei a visita técnica, um monte de amiga minha falou assim, nossa, não acredito que você vai fazer a festa da Bru. Eu daria tudo pra estar aí. Eu ficava assim, gente, o que é isso? E aí, eu comecei a seguir ela. Nossa, eu adoro ela. Hoje não, é muito bom, sério. E assim, ela tem exatamente o estilo de público que eu busco, né? São mães, são mulheres ali no geral, que tá ali vendo a realidade, né? Não é só tipo flores, tudo, né? E quando a gente fez, ela não teve a festa de 15 anos, né? Por isso que ela quis fazer o 15 mais 15. Ela queria tudo. Ela, gente, eu quero carreta furacão, eu quero as branquelas, eu quero o anão, eu quero não sei o quê. Então, assim, foi bem maravilhoso. Ela queria preto e prata, né? A decoração dela, né? Queria preto e prata. E ela queria alguma coisa totalmente diferente, né? Ela falou assim, eu não quero uma coisa com muita flor, muito cara de, tipo, casamento. Eu quero uma coisa mais estilo balada. Eu lembro que o primeiro contato que a gente teve com ela falava assim, eu quero globo no teto e eu quero aquelas luzes que fica, tipo, o salão inteiro
inteiro cheio de luzinhas, né? Ela falou assim, eu quero isso, pelo amor de Deus. E aí foi bem bacana. Ela é um amor de pessoa, é maravilhosa. E foi incrível, assim, fazer a festa dela. O pessoal gostou muito. E uma pessoa também que eu conheci, né? Eu acabei conhecendo. E que todo mundo, a maioria, uma galera, né? Que me seguia, falava, nossa, eu adoro ela e não sei o quê. Foi bem bacana. Foi Sim, ela é muito extrovertida. Né? Muito, muito extrovertida. Ela é um amor de pessoa. Ela chegava lá, ela tinha amado tudo. Ai, olha, ela é maravilhosa. Eu amei também. Sim. E de tudo isso que você contou aqui, né, pra gente, de todas as vertentes do seu negócio, o que você sente, assim, qual foi um momento ou foi algum evento específico que você sentiu, assim, nossa, eu cheguei lá, tipo assim, que você alcançou um lugar que você já imaginava ou que nem imaginava? Olha, eu lembro que quando eu comecei a fazer decoração, no geral, que eu queria fazer alguma coisa diferente, me inspirava muito em muitas decoradoras, eu falava assim, gente, eu precisava chegar em um lugar onde as pessoas me procurassem, e não, tipo assim, eu ficasse indo atrás das pessoas. E eu lembro que uma influencer que eu amava me procurou, que foi a Isabela Matti. Eu amo ela. A Sônia, que é a mãe dela, é maravilhosa. Eu amo ela. E eu lembro que ela veio até mim. Ela também, a mesma coisa, ela tem um público maravilhoso de mães, empreendedoras e tudo mais. E ela veio até mim. E aí, quando ela chegou, eu falei assim, ai, me indicaram você, porque ela fez um story falando que ela estava procurando festa para os filhos dela. Era pro chá de bebê, da Maia. A Maia estava na barriga. E ela precisava fazer a decoração do chá de bebê. E aí, ela colocou uma caixinha de pergunta e me indicaram. E ela entrou no meu Instagram, gostou do meu trabalho e veio falar comigo. E aí, eu ficava assim, gente, quem que é essa influenciadora com quase 1 milhão que tá me procurando? E eu falava, meu Deus, gente, olha onde eu cheguei. E eu fiz a decoração dela. Até hoje eu faço a festa dos filhos dela. E é uma pessoa que eu admiro muito, que ela é maravilhosa, ela como empreendedora, como mãe, como tudo, né? Eu acho ela, assim, mega extrovertida. E foi uma das influências, assim, que me trouxe mais retorno. Porque, exatamente o que eu falei, você tem que saber com quem você vai fechar parceria, com quem você vai fechar qualquer tipo de coisa. Porque se não fizer sentido, não vai adiantar. E ela tem um público totalmente nichado para mães, para empreendedoras, né, pro geral. E ela me trouxe muito resultado, graças a Deus, né? E eu adoro, né? Tipo assim, ela é maravilhosa, eu tive muito retorno com ela, até hoje tenho. Então, para mim, acho que quando ela entrou em contato comigo, eu falei, não, uau, olha quem tá me procurando. Foi maravilhoso, eu adoro. E eu queria saber como que é o processo, né, de contratação do seu serviço de decoração, né? Quando a pessoa entra em contato com você, tem visita técnica, como que funciona? Inicialmente a pessoa manda mensagem para mim no Instagram. Eu sempre peço data, tema, onde vai ser, né, as informações iniciais. Quando a pessoa entra em contato comigo, eu tento procurar saber o que a pessoa quer, né, o que ela espera, qual que é a ideia dela, né, para qualquer tipo de decoração. Assim que eu entendo, eu sempre passo uma base já. Eu tenho um PDF, né, com os valores bases do meu serviço. Porque eu acredito que isso acaba já nichando muito, né, a pessoa, porque às vezes a pessoa pode ou não pagar, e ali são todos os valores a partir de, né, porque às vezes a pessoa quer só a decoração, às vezes a pessoa quer a decoração completa. Então eu sempre passo essa decoração base para a pessoa. Aí a pessoa, legal, não, mas eu quero uma decoração com entrada, com um cenário de lembrancinha, com mesa de convidados e tudo mais. E a partir dali eu começo a conversar com a cliente para poder entender o que ela quer, onde vai ser, e a gente marca sempre uma visita técnica, se tiver necessidade, se a pessoa quiser. Porque tem muito lugar também que eu já fiz decoração, então eu já conheço, então às vezes não precisa da visita técnica. Mas quando é algo muito personalizado, eu sempre gosto de fazer a reunião com a cliente, ou na visita técnica, ou uma reunião online mesmo, exatamente para poder suprir todas as expectativas dela, né? E cada mãe é um sentimento diferente, né? Cada tema também conta uma história diferente. E isso quando a gente não faz temas totalmente personalizados.
meu filho gosta desse lápis, eu quero a decoração desse lápis aqui. Então, cada um tem uma história, né? Então, a gente sempre faz uma pesquisa ali mesmo com o cliente para poder entregar o melhor para ele, né? Então, a gente faz o processo sempre dessa forma, né? E aí, após a visita técnica, né? Aí a gente passa o orçamento final e vai conversando com a mãe, vai entendendo o que ela quer, o que ela pode, o que ela não quer. E aí a gente vai desenvolvendo da melhor maneira possível. Sabendo disso, eis a questão. Quanto tempo antes a pessoa deve procurar vocês? Antes do evento, quanto tempo, né, leva esse processo, também a montagem e tal? Quanto tempo antes você recomenda procurar? Eu brinco que eu tenho clientes de todos os jeitos. Eu tenho clientes que me procuram 1 ano antes, porque quer deixar tudo 3 meses antes, que tem que estar tudo certo. Como eu tenho aquele cliente que me liga, viu, semana que vem eu vou fazer um aniversário. Jéssica Barbosa é uma dessas, que ontem ela mandou mensagem, viu, quinta-feira é meu aniversário, vamos fazer alguma coisa? Então, assim, depende muito do cliente, do que ele quer. Quando é uma festa, tipo assim, 1 ano, que é mais marcante, né? 2 anos, né? Esses primeiros anos, né? Uma festa de aniversário que a pessoa quer muito fazer, tipo, 30 anos. 30 anos, geralmente, é um tema que o pessoal gosta muito de fazer festa. Não precisa de muito, porque a gente sabe que até 2 meses antes, às vezes a pessoa fica caçando tanta referência que ela acaba mudando várias coisas. Eu já peguei, tipo, clientes que começou com um tema e a gente finalizou com outro tema que não tinha nada a ver um com o outro. Então, a gente sempre fala que, tipo, uns 4 meses antes é um período bom pra gente trabalhar, dependendo do tamanho da festa. Agora, se a pessoa quer uma festa muito grande, aí pelo menos 6 meses. Porque aí a gente também depende de outros fornecedores. Então, às vezes, a pessoa quer uma coisa muito específica de uma pessoa que é muito concorrida. Eu trabalho hoje com o Kaique Rabelo, da parte de doce, que se às vezes eu não fizer um pedido para ele 2 meses antes, ele não tem data. Entendeu? E às vezes a pessoa quer ele para poder fazer a parte de doces. Então, da minha parte, às vezes dá pra gente fazer no susto, né? Mas, às vezes, de outros fornecedores não dá, não tem agenda, não dá para poder atender. Então, às vezes é uma coisa personalizada, porque tem muito cliente que vem com uma ideia de um fundo que a gente tem que mandar fazer esse fundo, né? A gente tem que mandar fazer, sei lá, o degrau que ela quer. Então, a gente tem que mandar fazer. E aí são coisas que a gente também depende de outros fornecedores. Então, vai depender do tamanho do evento que a pessoa quer, né? Mas a gente trabalha até de um dia pro outro. Não tem problema. Entrega tudo. Até 2 horas antes. Não, pelo amor de Deus. Entreguei a festa 2 horas antes, tá tudo certo. Mas não vamos procurar ela 2 horas antes, gente. Pelo amor de Deus, um dia antes. Exatamente. Eu brinco que a gente tem um grupo, né, de vários decoradores que eu vivo falando, gente, eu preciso de um painel X para esse final de semana, porque meu cliente acabou de decidir que quer uma festa. Mas é engraçado. Eu falo que eu tenho bastante cliente doido, né, da cabeça, né? Mas, assim, sempre, tipo assim, entregando tudo, assim, maravilhoso. Então, não tem muito de tempo. Aí é muito, tipo, da pessoa. Tem gente que é ansiosa. Não adianta. Às vezes a pessoa quer ver o projeto ali 2 meses antes da festa do dia da festa, né? Então, tem para todo gosto de tempo. E para quem está começando nesse nicho de decoração, quer ser um empresário de decoração, que dica você daria para essas pessoas? Olha, muita paciência e muita resiliência mesmo, porque hoje a gente vê que no mercado tem muita gente que começa, isso não só na parte de decoração, em qualquer um, né? Muita gente que começa e no meio da primeira dificuldade a pessoa já acabou, não quero mais, é isso. E a parte de decoração, a gente trabalha muito a parte criativa, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar a nossa cabeça exatamente para a gente exercer a parte decorativa. Não só replicando coisas, né? Às vezes a pessoa manda uma referência e fala assim, eu quero isso aqui. Então, a gente sempre tenta levar para o cliente algo novo, algo à cara do cliente. E isso exige muita criatividade da gente, né? Então, não vai adiantar você só replicar coisas do mercado. Você tem que trabalhar essa parte criativa. Tem que aprender desde o começo a separar pessoal do profissional. Aprender, principalmente contas. Gente, olha, contas era uma coisa que minha mãe não sabia separar. Eu tive que entrar, fazer o CNPJ, fazer a conta separada, exatamente pra gente não misturar. A gente sabe que no começo, às vezes a gente bota mais dinheiro do que entra, né? Faz parte. Mas a gente, desde o começo, fazer as coisas certas, né?
para não ter nenhuma intercorrência ali no meio, e a gente, na primeira dificuldade, não é para mim, acabou, é isso. E principalmente, acho que a parte da criatividade mesmo, da pessoa, se a pessoa replicar ou se a pessoa não trabalhar essa parte, vai ser só mais uma, porque hoje tem muita gente no ramo de decoração que entregam coisas maravilhosas, e você tem que ter um diferencial, você tem que ter uma identidade, para o pessoal olhar para sua festa e falar assim, nossa, essa festa é de tal pessoa, essa festa é da Milani, essa festa é isso, essa festa é aquilo. Tanto que na festa da Bruna, uma amiga minha não sabia que era eu, só que na decoração ela falou assim, nossa, essa aqui tem cara de MBG. Aí depois ela foi no meu Instagram e ela viu, confirmou, ela sabia que era sua. Então você tem que ter essa identidade para poder mostrar pro pessoal e literalmente se inserir e se identificar ali no mercado, para você ter um diferencial e o pessoal te procurar por conta disso. Deixar sua marca, né? Exatamente. Então, é muita paciência, muita resiliência para poder e trabalhar principalmente a parte de criatividade. Eu gosto muito da parte da montagem do projeto no geral. Para mim, é onde eu amo, né? Eu me encaixo. Minha mãe fala assim que toda vez que a gente vai fazer uma decoração, a decoração tá na minha cabeça. Ela fala, como que vai ser a decoração? Não sei, tá na cabeça da minha mãe. A gente vai descobrindo no caminho. Não sei, vamos descobrir aí como é que é. Mas é muito importante você ter ter equipes alinhadas ali, né? Porque a gente sabe que um funcionário pode acabar com a sua empresa, ou ter uma experiência negativa com o seu cliente. Então, ter uma equipe muito bem alinhada também quanto ao que você quer passar para o cliente, o que ele espera e tudo mais. Então, principalmente essas coisas. Muito legal, adorei saber de toda a sua história, né, a sua trajetória, e também saber os bastidores por trás das grandes decorações que a gente vê no Instagram. Sim. E então, deixa as suas redes sociais, as redes sociais das suas empresas para o pessoal seguir. O nosso Instagram é MBG Festas, né? Que é onde a gente tem a parte mais infantil. E eu tenho o mbg.eventos também, que é a parte do corporativo e dos sociais. Aí, fora isso, nós temos a The Soft Italy, .sp.centro, que fica no centro de São Paulo, né? Mas se você for no meu Instagram, Milani Veras, já vai estar lá na bio todos eles, né? Então é só seguir a gente, vai ser um prazer fazer a festa e realizar o sonho de todo mundo. Então é isso, muito obrigada, Mi, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhando mais um pouquinho da sua história. Amei saber os bastidores e tudo desse mundo da decoração. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Espero vocês para poder fazer a festa de final de ano. Com certeza. Muito obrigada, gente. Então é isso, creators. Tenho certeza que vocês tiveram muitos insights e aprenderam muitas coisas nesse episódio, assim como nós. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.